Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Boca Nasce a Saúde, um podcast que vai dar que falar. Abre-te boca! E hoje tenho uma convidada muito especial, Ana Garcês. Ana Garcês faz o favor de fazer as honras da casa e virar a ampulheta. Ora, aí está. Olá, Ana, é um prazer ter-te aqui no meu podcast. Eu sei que tu és a mulher das mil profissões, já tiveste uma outra vida antes de fazeres coach a nível de nutrição integrativa e oncológica. Fazias musicoterapia, portanto tu és mestre em musicoterapia, trabalhaste inclusivamente no Garcia Dorta na área de Na unidade de paliativos, dor, sim. na unidade de dor, entre muitas outras profissões que foste fazendo. Também foste professora, também és mestre de Reiki, não é? É o Reiki normal, só que upgrade do Reiki. Um upgrade do Reiki. O Reiki unificado. O Reiki unificado, fazes biorressonância, fazes também microscopia de campo escuro, constelações familiares. Portanto, a Ana é aqui uma mulher das mil e uma funções e tens aqui uma vida já cheia de talentos, não é, Ana? Queres-nos contar um bocadinho mais sobre o teu percurso? Como é que foste parar, de repente, também a esta área da saúde que é tão importante, vindo tu da música, não é? Sim, sim. Olha, é o que eu digo sempre, eu não escolhi, não é? Primeiro, obrigado por me teres convidado, por estarmos aqui para ter esta bela conversa. Mas pronto, é como eu digo sempre, eu não planeei e agora de repente vou para a área de nutrição, ainda por cima para a oncologia. Mas, portanto, eu era professora, estava a dar aulas, não é? Dei aulas até à universidade, no primeiro, segundo, terceiro e universidade. E depois fiz o mestrado em musicoterapia e aí comecei a trabalhar mais diretamente com oncologia. Também não escolhi, mas foi o que me calhou e em termos de estágio e tudo estava a encaminhar para ali. Pronto. E no meio deste processo, acabei também por começar a acompanhar a minha família nesses processos, não é? Então, e uma coisa que comecei a perceber é que nós não podíamos só tratar da parte também do emocional, não é? Ou só fazer a parte dos medicamentos sem também ver a parte da nutrição. Naquela altura, pronto, havia muito esta coisa de vamos fazer tratamentos de quimio, então temos que comer tudo para não perder peso. E aquilo chocava-me porque era mesmo tudo, não é? Massas, batatas, arroz, o que fosse para não se perder o peso. E hoje em dia eu percebo que isso é para alimentar mais a doença, não é? Pronto, e então quis também aprofundar nessa área da nutrição. Foi aí que começou, foi aí que fez o clique, literalmente. E comecei a aprofundar, a estudar, a especializar-me nas diferentes vertentes e naquilo que se faz de mais avançado. E eu nunca me contentei em estar a repetir a informação, então procurei sempre ir à fonte e por isso é que comecei a viajar imenso para estudar fora, nos Estados Unidos, no Brasil, Canadá, em todo o lado. Pronto, onde havia as pessoas que eu queria ou que eram referências para mim. Pronto, e depois comecei-me a especializar e de repente os pacientes, as marcações quase todas das pessoas que vêm para mim é de oncologia, não é? Não quer dizer que não faça outros acompanhamentos, mas a verdade é que esse é o grande bolo, não é? E portanto é um mundo fascinante, não é? E percebo que realmente é uma doença que é multifatorial e que nós temos que olhar para todos os campos e se eu não trabalhar em mim também esses campos, eu também não vou conseguir passar essas informações e por isso é que são essas também formações todas, não é? E pronto, basicamente, assim muito resumidamente é isso. Então, e resumidamente, para as pessoas que estão ali em casa, explica-me o que é para ti este conceito de porquê que existe o cancro? Porquê que as pessoas têm cancro? Pronto, na minha perspectiva, naquilo que eu estudo e depois faço a minha própria interiorização e com resultados e aquilo que eu vejo nas pessoas que acompanho, é como eu estava a dizer, portanto, é uma coisa multifatorial e para mim é algo, não é, que o corpo está a tentar expressar, não é, e não está a ser visto. Então, quando uma pessoa tem determinados sintomas e não se conecta a eles, os sintomas têm que crescer, porque o corpo não tem outra forma de falar, a não ser pela... exatamente, ele fala pela inflamação. Claro que isto não é chapa 5 para todos os cancros, como é óbvio, mas erradamente as pessoas acham que é tudo muito genético e não é. A genética não é. Os estudos mostram que realmente é uma percentagem mínima, vai de 1 a 5%. Pronto, porque realmente aquilo que faz, os gatilhos que faz despolutar tudo é epigenética, é o teu estilo de vida, é o que tu comes, aquilo que tu pensas, se fazes desporto não fazes, dormes bem não dormes, então é múltiplos fatores. E há uma coisa importante que eu gosto sempre de referir que é
Uma pessoa que tem cancro é uma pessoa que já se desconectou dela há muito tempo, não é? Porque a célula cancerígena, falando fisiologicamente, é uma célula isolada, é uma célula que deixa de comunicar com as outras, não é? É uma célula que a única função é reproduzir-se, acabou a interação. E isto não acontece do nada, vem realmente já desta expressão do corpo onde ela está. E tu podes então dizer que dentro de uma família, quando existe uma repetição de um padrão, de um cancro, eventualmente a mãe tem cancro de mama, a filha tem cancro de mama e por aí fora, não é? Uma linhagem toda com um determinado tipo de cancro, tem esta componente genética, mas a epigenética vai ditar É o mais muito. pesado, porque eu dou sempre o meu exemplo, não é? A minha família praticamente toda, eles morreram com cancro, não é? E eu não tenho medo de ter cancro. Eu simplesmente já tive essas ameaças, não é? Mas mudei o meu registro a todos os níveis e não é fácil. E depois as pessoas dizem muitas vezes, vou já É fazer de maneira isso. diferente para ter resultados diferentes. Mas não é? uma maneira diferente é em todas as áreas e normalmente quando nós falamos da parte emocional é sempre a parte mais difícil e tu entenderes a tua história, o que é que tu trazes. Pois as pessoas dizem muitas vezes, então e as crianças e os bebés, não é? Que não viveram quase tempo nenhum. É muito complexo, porque o cancro também está muito relacionado com a toxicidade, com as toxinas, com aquilo que é injetado. Hoje em dia as grávidas injetam muito mais produtos nelas, não é? Estão sujeitas a mais toxinas do que há muito tempo atrás. E depois há toda uma consciência sistémica, que nem toda a gente vai entender, obviamente, mas há todo um padrão que é trazido e muitas vezes a morte de alguém no nosso seio familiar, não é? Ela está a permitir que outras pessoas vivam e mudem também toda a sua estrutura. Portanto, A tua história, não é? a sua história isto porque falamos muito a nível da alma, percebes? E às vezes isto não é fácil de entender, mas pronto, de qualquer forma, há muita coisa que se pode fazer, não é uma sentença, mas é preciso abrir um bocado a cabeça, utilizar as terapias que existem de complemento, não são coisas alternativas, são terapias de complemento, procurar especialistas que vejam o corpo de uma forma integrada, ou seja... Então, por isso, tu podes dizer que, para ti, tratar a saúde tem que ser de uma forma integrada e Exatamente, sistémica, não há uma boca, não há um corpo, não há um órgão, não. Tudo está em inter-relação constantemente e nós temos que ter a capacidade, não temos que saber tudo. Um profissional pode estar especializado numa área, mas tem que ter a capacidade de encaminhar para outros, entendes? E para isso, a melhor forma realmente é saberes um pouco de todas as outras coisas, experienciares algumas coisas em ti, porque quando tu também fazes terapia em ti próprio, acabas por ter outro entendimento, és mais empático e mais sensível até àquilo que as pessoas te estão a trazer. Então, acho que é muito por aí. Então, quando tu falas aqui de uma integração e também da parte sistémica, também estás a falar de ancestralidade, estás a falar de uma parte psicoemocional, tu também és consteladora, não é? Portanto, estás aqui a falar de toda essa história que uma linhagem pode trazer e carregar, um peso de um ancestral, não é? De um ancestral não visto, uma situação que ficou por resolver. São padrões e nós, biologicamente falando, isto não é uma coisa esotérica, não é? Porque o trauma é herdado, isto é estudado. E a questão é, há pessoas que estiveram na guerra, trazem o trauma da guerra, assim que vai passando de geração, não quer dizer que o avô esteve na guerra, a filha desse avô, pronto, pode ter vivido alguma coisa mais diretamente com o seu pai, mas a neta não quer dizer que ela está na guerra, ela simplesmente, biologicamente falando, ela traz comportamentos de ameaça a uma memória celular que vai se manifestar com acontecimentos que aconteceram lá para trás. Entendes? E então é importante nós sabermos, porque nós estamos muitas vezes no modo repeat, a fazer coisas da mesma maneira, sem percebermos porquê, simplesmente sentimos que tem que ser daquela maneira, e se eu entender e conseguir integrar esta visão sistémica, mais fácil é. E portanto eu acho que as pessoas, antes de falarem do que é isto, as constelações não servem para nada, ou não, também já há ciência sobre isso cada vez mais. Sim. Acho que devem experimentar, observar. Ler os livrinhos do Bert Hellinger. Ler os livrinhos do Bert Hellinger, estas coisas são sérias. O Stefan Hausner, que vem aqui a Portugal, está no mundo inteiro, não é? Temos também a Paula Ponce, a Maria isso que eu ia Gurjão. Dizer, temos a Paula Ponce, a Maria Gurjão, a Cátia Oliveira, temos imensa gente, não é? Que é consteladora e boas consteladoras. Então, eu acho que
temos que dar o benefício da dúvida e tentar experimentar, porque o objetivo é realmente nós mergulharmos para dentro de nós, Sim, para eu conhecermos gosto, melhor. como tu sabes, eu também tenho formação em constelações familiares e também em psicogenealogia, então estudar a árvore genealógica eu acho que também é fantástico, Claro nós que sabermos efetivamente como é que é a nossa árvore, as nossas raízes, de onde é que Exato, de vêm onde as é que eu nossas venho? raízes, não é? Será que eu tenho coisas parecidas com algum ancestral meu, com um avô, com Pois, uma tu nasceste bisavó? na Bélgica, Eu nasci na efetivamente. Bélgica, não é? Não é por acaso, nós também, os sítios onde nascemos também Também têm a tem sua influência, não a é? sua Então há influência. uma carga energética e a parte energética também não é algo para achar que é esotérico porque não é, não é? A energia. E não é por acaso, não é por Exato. acaso. Então estas coisas são estudadas, o impacto que têm, não é? Mas por acaso é interessante, porque eu acho que nós aqui temos esta semelhança, que é, eu nasci em Angola, tu nasceste na Bélgica e de repente nós temos muita vontade de estudar para o mundo, não é? E Exato. estar no mundo e comunicar com várias, Sim, com sim, várias sim. pessoas, com outras pessoas Mas isso eu acho que também que... tem a ver com a nossa curiosidade científica. Também, mas eu acho que... Porque eu gosto imenso de aprender, Mas eu gosto eu não de vejo isso, por estudar. exemplo, nas minhas irmãs. Pois. E Sim, mas eu não sou somos todos assim, iguais, mas claro. nós também não é nada, nada. Se bem que o meu irmão do meio, ele está na Austrália neste momento, portanto, ele Também está sempre a viajar, a viajar. é noutras artes, não é? Mas conhecer outras Mas culturas, pronto. outras pessoas, É. pessoas que na realidade depois vamos descobrir que somos todos um e que vivemos Isso as dá-nos mesmas, esse perspectiva entendimento, também, exatamente, sim. estamos todos conectados e que independentemente de vivermos aqui em Portugal, não é? Há O que uma grande acontece rede maior, não é? do outro lado do mundo está a impactar-me diretamente também. Então é importante nós, à nossa medida, fazermos os possíveis para mexer nos mundos à nossa volta, nos pequenos mundos. E explica-me uma coisa, portanto, esta questão da musicoterapia, constelações sistémicas, nutrição, portanto, tu também fizeste a mesma formação que eu fiz com o Dr. Lair Ribeiro, que também gostamos imenso da Pós-graduação, formação sim. dele. A microscopia de campo escuro, com a 2M Pharma, que também são nossos parceiros. Eu fiz na Suíça e depois, E depois já agora fizeste fiz cá o refresh, também. que eles são ótimos. Também O Exame são Pharma tem uns curtos muito fantásticos. bons. O que é que une... como é que tu unes todas estas abordagens na tua consulta, propriamente dito? Pronto, para mim isto são formas, quando eu vou fazer essas formações, o meu objetivo é ampliar o meu conhecimento e a minha visão daquilo que está a acontecer à pessoa. Porque eu gosto de compreender tudo ao detalhe, sabes? Não é justificar, eu quero ter um entendimento ao nível do átomo, entende? Então, eu preciso de perceber como é que as coisas funcionam, porque isso leva-me depois a conseguir ajudar melhor as pessoas. E ter melhores resultados. Exatamente, e por isso é que consigo ter bons resultados e sobretudo em oncologia. Então há muitos casos de remissão de facto, mas não é porque a Ana Garcês, não, quem faz o trabalho é a pessoa, mas a pessoa para fazer o trabalho ela tem que entender o que é para fazer, não é agora passar uma listinha de coisas. Sim. Se ela tiver uma compreensão do que é que está a acontecer com ela, de qual é a raiz daquele problema, como é que nós podemos mudar, não é? Porque em oncologia então temos que mudar o terreno literalmente, aliás em tudo, mas em oncologia é muito importante mudar o terreno, olhar para o terreno, nós podemos conseguir resultados diferentes, não é? Então esse é o meu objetivo grande, e a microscopia é mais uma ferramenta, porque a pessoa está a olhar para uma gota de sangue que é dela, está a ver muita coisa a acontecer, até porque não substitui análise, não é nada disso, ok? Sim. Mas dá-nos uma perspectiva e até outras informações que às vezes as próprias análises também não dão. A não é? nós e ao paciente. Sim, sim, não. É muito entusiasmante. Tu consegues perceber, por exemplo, como é que estão os glóbulos vermelhos, estão aglomerados ou não estão, os tais rulos, se a membrana, se tem parasitas ou não. No hemograma, tu tens lá a forma de ver se há parasitas ou não, mas às vezes não é um valor que é mesmo fidedigno, porque a nível de neutrófilos e eosinófilos, eles, em termos de dimensões, têm dimensões parecidas, então quando está a ser medido a nível do sangue, pode ser confundido como neutrófilos e estão lá eosinófilos, então tu picas e tu vês logo, não é? Se estão lá vários eosinófilos, provavelmente estamos ali numa situação de parasita ou até de alguma alergia, que tu isso não conseguirias ver de outra forma, então consegues ser ainda mais incisiva. Portanto, é um complemento, não é? Perceber se estás a alimentar bem, se tens déficits nutricionais, tu também consegues perceber isso pela membrana dos eritrócitos. Enfim, há várias coisas que tu vês, se estás a hidratar, se não estás a hidratar, se tens parasitas, inclusive da boca, que já vi na microscopia, uma espiroqueta, como é que ele se chama? Agora há vários tipos. Agora não me lembro da bactéria, não é Porphyromonas gengivalis, é outra. É treponema. Treponema, exatamente. É treponema denticola, exato. Sim. Essa apareceu literalmente, quer dizer, se está no sangue é grave e prova-se literalmente que veio da boca, não é? Periodontites, gengivites. Então, é mais uma forma de nós também convencermos a pessoa que realmente nada está separado.
Entendes? Exatamente. Pois é, e há uma coisa que eu adoro na tua abordagem, né? Porque nós já nos conhecemos aqui há algum tempo e vamos também partilhando pacientes, e uma das tuas abordagens espetaculares é tu, pá, dizes, não, tem que ir tratar da boca. Por Exato. favor, vá ver a Eu boca. pergunto na minha consulta, Isso é não é? Eu não incrível. consigo estar a dizer à pessoa olha, vamos por aqui ou por ali sem perguntar todos os focos que ela pode ter de inflamação, não é? Exatamente. Então, Exatamente. isso é muito importante. E como é que tu conduzes a tua consulta? Aí na parte da boca, o que é que tu normalmente perguntas? Eu pergunto sempre, olha, dentes desvitalizados têm? É logo a primeira pergunta. E porque isso pode ser realmente um foco de inflamação, não é? Eu não sou dentista, Exato. mas já aprendi com dentistas também, não é? Que, Sim. de facto, a raiz dos dentes, os dentes vitalizados hoje em dia não é uma coisa inofensiva. Portanto, podemos tê-los há anos e aquilo pode ser um foco, não é? Que está, tu sabes melhor do que eu Muitas estas vezes coisas, não é? assintomático, Exatamente, mas que está à a distância. passar bactérias para órgãos, não é? E aqui Exatamente. entramos na medicina chinesa, portanto, eu acho que ter esta visão é importante, não é? Mesmo a nível, eu não posso separar, lá está, na minha consulta de nutrição, ainda por cima estamos a falar da porta de entrada dos alimentos, não é? Se a pessoa sangra das gengivas, não é? Se a pessoa tem dentes a abanar ou não Se tem mau tem, hálito. se tem mau hálito, eu durante muitos anos, não é? Aquilo que eu ouvia nos dentistas, eu próprio, quando ia ao dentista, mau hálito tinha a ver com dentes, não é? E não é só Não é isso, só não isso. é? Então, o intestino está a influenciar completamente, o estômago, tudo está a influenciar. Então, eu faço essas perguntas e também, quando estou a fazer essas perguntas, eu estou a identificar outras situações no paciente, a nível emocional, como é óbvio. Então, isso também é As importante. nossas perguntas nunca são inofensivas. Pois não. Tem sempre Não, uma as pessoas- direção. eles às vezes perguntam, Mas o que é que quer saber? mas Agora se porquê? tenho dentes Como é que sabe desvitalizados. isso? Como é que sabe isso sobre Agora quer mim? saber se eu tenho chumbos, mas porquê? Claro, Não é? exatamente, a toxicidade. Há muitas pessoas que têm sintomas, dores de cabeça, ou queda de cabelo, ou problemas na pele, que têm a ver com toxicidade e por vezes têm a ver, olha, problemas na tiroide, não é? Com dentes chumbados e que têm a ver com os dentes. Então eu tenho que dizer, é assim, nós podemos limpar, podemos fazer isto, mas tudo vai continuar a vir ou nunca fica 100% resolvido se não for não uma for dentista. limpar o E tem terreno. que ser uma dentista que tenha esta visão. Claro. Porque até a forma como se remove as amálgamas, eu digo às pessoas, não pode ser chegar ali e tirar 4 amálgamas de uma só vez. De qualquer maneira. De qualquer maneira, porque os metais pesados são voláteis, eles vão se espalhar e ainda vai piorar a situação, não é? Então acho que esses procedimentos hoje em dia, não é? Isso é a medicina do futuro, a medicina dentária do futuro, não é? E que se faz em muitos sítios, já em muitos países. Exatamente. Portanto, aqui em Portugal está a avançar cada vez mais, é verdade. Mas era bom que fosse mais, as pessoas ainda têm, ainda não, pronto, não sei, não estão muito abertas ainda, muitas vezes a isto. Ainda há muito medo, aquela questão do receio da amálgama ser pior remover do que deixar. É aquela coisa do típico português que diz, ai, não dói, não mexe, não mexe. Sim, não e também mexe, não me há, está a incomodar. tu deves de saber Falta isso melhor do que eu, mas literacia, não há é? um bocado a cultura também, não há aquela cultura de ir ao dentista com frequência, não é? As pessoas metem um chumbo ou uma cerâmica e acham que é para a vida toda e não é? Porque a gente também não anda com os pneus do carro para a vida toda, portanto... Eu digo, os sapatinhos nós trocamos, Exato, não é? exatamente, Não temos pode que ir andar com os trocando. mesmos sapatos a vida toda. E perceber até, não é? Porque as questões nutricionais influenciam diretamente a qualidade dos dentes, não é? Então, eu estou sempre a dizer, se a pessoa tem muitas vezes cáries, ou se até nas crianças, porque também atendo crianças, isso não tem necessariamente a ver com os doces apenas, não é? Tem a ver com uma fragilidade a nível nutricional, da mineralização dos próprios dentes que vem de dentro. Que vem de dentro. Percebes? Quer dizer, que começa de fora para dentro. Tem a Exatamente. ver mesmo com a alimentação. Sim, Refrigerantes que são altamente Não, ácidos. e mesmo o stress, tudo o isso está a stress. influenciar. Então há um microbioma da boca, do intestino todo que está aqui em Fala-me um interação. bocadinho do microbioma, que eu sei que tu gostas de Sim, eu adoro microbioma. Porque é aqui a base, é o centro de faço operações, não é? Então, nós temos aqui toda uma floresta mágica linda e nós podemos aceder a muita informação através daquilo que se passa aqui dentro, de facto. E, portanto, como eu disse há pouco, a boca é a nossa porta de entrada, É a diretamente. porta de entrada para o tempo. Exato. Para o nosso e para o tempo. nosso sistema digestivo. Então, é uma grande barreira, ou não é? Mas é uma coisa que nos permite expressar muita coisa, mas também a nível nutricional eu posso alterar todo o meu terreno em função daquilo que eu estou a comer. Então eu posso acidificar o meu ambiente, eu posso alcalinizá-lo mais, não é? Em função do que eu estou, de combustível é que eu estou a dar à vida que habita aqui dentro. E às vezes é importante as pessoas perceberem, nós temos bactérias, mas elas não são todas iguais. Nós temos muitas bactérias diferentes, que pensam diferente, que se movem diferente, que são sensíveis aos meios diferentemente.
Ao que têm tipo de pH. exatamente, ao tipo de pH ambiente, na boca, sim. no intestino, em Umidade, todo mais lado. seco, menos. Exato, se estamos mais hidratados, não estamos. Há bactérias que só comem um tipo de comida, de fibras, há outras bactérias que só se alimentam de outro tipo de proteínas, o que for. E, portanto, se nós temos uma alimentação desequilibrada, nós estamos a potenciar que as bactérias menos boas também ganhem terreno. E o objetivo não é eliminar as bactérias menos boas, não é esse o objetivo, não é? É chegarmos a equilíbrio. É nós estarmos em equilíbrio, porque a dinâmica do nosso corpo consegue permitir, não é, que vírus consigam comer bactérias menos boas, não é, que os fungos não prosperem e fiquem naquilo que têm que ficar, não é, e que possam trabalhar também a nosso favor, não é? Então, porque fungos também não é tudo mau, as pessoas acham que Sim. fungos é tudo mau, mas o queijo é com fungos, não é? O pão também é feito com fungos, a cerveja, enfim, uma série de coisas. Então, nós ingerimos e estamos sempre expostos a todas estas coisas, a estes micro-organismos. E o segredo realmente é modelar este terreno para que ele tenha uma resposta imunitária, não é? E nos permita prosperar, nos permita ter saúde. E então há muitos sinais que o corpo vai dando, e se nós estivermos atentos, não é? Nós conseguimos fazer essa modulação, não é? Porque o intestino reflete a saúde da nossa pele, a saúde do nosso cabelo, a parte hormonal. Nós temos um nervo vago, não é? Que viaja aqui diretamente, conversa diretamente com o nosso cérebro, não é? E portanto, isto é um sistema perfeito, está tudo interligado. E, portanto, quando uma pessoa não tem isto em conta, facilmente começa a ter problemas e a acumular problemas. E ao longo da vida, nós não somos sempre iguais, não é? E de onde nós vimos também. O nosso organismo também não responde sempre de maneira igual. Exatamente. E o teu microbioma vai ser diferente também em função de onde tu vieste, de que microbioma é que tu vieste. E aquilo que tu alimentas. Exato, mas os teus pais têm uma influência nisto, a tua mãe principalmente, não é? Então, sim, as bactérias que a criança tem quando nasce têm a ver muito com o que a mãe passa. Exato. E depois, claro, vai ganhar mais, pronto, há umas que já nascem com mais, tudo isso influencia. Depois também é o meio. Se o parto se é um parto vaginal. Se for um parto vaginal, tens mais diversidade de bactérias. Se tens cesariana, tens menos, não é? Então, tudo isto impacta a nossa imunidade, a forma como nos vamos expressar. Não é? Se amamenta tudo. Artificial. Hoje em dia tu já detetas bactérias na placenta da mãe, não é? No cordão umbilical, toxinas no cordão umbilical, na placenta, portanto está tudo constantemente a passar para o bebê. Nós não vamos estar imaculados, mas quanto maior é o sistema imunitário, mais facilmente o corpo também consegue fazer face a isso. E é o grande segredo. Exato. E explica-nos, vá para casa também, o que é que significa uma disbiose. Então, uma disbiose é a mesma coisa que dizer desequilíbrio intestinal entre as bactérias do intestino. Mas pronto, nós dizemos disbiose, que é uma alteração, não é? Que pode ser disbiose oral, disbiose intestinal, disbiose a nível da pele, enfim, do que for. Revela que há um desequilíbrio nas bactérias. Portanto, estamos com mais bactérias de alguma coisa e menos das outras, pronto. E nós temos de tentar repor isso, não é? Para conseguirmos equilibrar o sistema imunitário, a resposta imunitária, senão o corpo está sempre a ser ativado. Entendes? Então, basicamente é isso. Isso pode ser feito com nutrição, com suplementação, com exercício físico, dormir bem. Dormir bem também provoca disbiose, dormir mal também provoca disbiose intestinal. O stress é dos maiores inimigos de todos. As pessoas não imaginam o que é que o stress faz, não é? Mas podes ter oxida, podes ter perdas estacionais, podes envelhecer mais rápido, podes ter uma depressão, enfim, o stress é assim um gatilho para doenças cardíacas, para tudo. E nós mulheres então variamos imenso, não é? As nossas oscilações aqui à medida que vamos evoluindo ou vamos amadurecendo, não é? É uma coisa que temos mesmo que gerir, é o nosso stress, porque na perimenopausa, as mulheres na menopausa têm aquelas transições, isso acho que é muito interessante, porque este fim de semana eu estava a facilitar um retiro, e portanto eram só mulheres, e foi muito o tema, não é? Não era o tema, eram vários temas, mas o que veio muito foi a questão da menopausa e o que é que isso impactou a nível familiar, entendes? Então há muitos divórcios na menopausa, entendes? Porquê? Porque há estas alterações todas hormonais. Então nós podemos trabalhar isso, a vida não acaba na menopausa, mas nós temos que realmente ter um cuidado redobrado da nossa nutrição, no cuidado que temos connosco, a parte oral faz muita diferença, porque também há associações em relação quando nós estamos na menopausa, à qualidade da nossa saliva, dos nossos dentes, dessas coisas todas, e tu sabes mais isso do que eu, e isso tudo tem que ser trabalhado, porque a vida não acaba na menopausa. É, que as pessoas associam muito a menopausa só à parte sexual, à parte
portanto, da parte deixa de haver menstruação, ao climatério, depois há aquelas questões todas, pronto. Mas depois há todo um mundo, uma revolução a acontecer na mulher, não é? Exato. A secura de boca, as aftas. E que é preciso ir ao dentista também por causa disso, percebes? Mas quem é que acha que na menopausa, porque é que tem a ver o dentista? Tem tudo a ver. O síndrome da boca ardente, há vários síndromes boca que aparecem. Seca, depois acordam à noite estão com a boca seca, pronto, nem sempre é diabetes, não é? Tem a ver também com estas questões hormonais. Sim, sim. Portanto, e tu na tua consulta costumas recomendar as pessoas fazerem suplementação, fazes aqui uma recomendação dos pilares essenciais, portanto, o sono, a alimentação, a água... Nutrição, eu falo dos pilares todos porque não consigo mesmo fazer separado, pronto. Claro. Então, nutrição para me dar o terreno é fundamental. Depois, hoje em dia, é um bocado surreal ou irrealista vivermos sem nenhum suplemento, pronto, porque estamos expostos a muita coisa, a toxinas, a stresses. O stress não é só das pessoas, é mesmo das toxinas ambientais também, as ondas eletromagnéticas. Sim. E isso desvitaliza-nos e nós precisamos de ter aqui um combustível extra e, portanto, não é preciso andar encharcado em suplementos, não é isso, mas em cada fase da vida realmente nós precisamos mais, não é? Há alturas que é mais uns, outras alturas precisamos de outros, claro. Mas há ali uns básicos que eu digo sempre, que é os ômegas, o ômega 3, anti-inflamatório, a vitamina D, também para a nossa parte imunitária e também para a parte hormonal, porque aquilo é uma hormona na realidade, a B12 para a parte neurológica, a cicatrização dos tecidos, produção de sangue, etc. E a coenzima Q10, saúde mitocondrial é a base. Os ATPs. Exatamente. Para nos estarem aqui o boost de energia. Todas as disfunções vêm disfunções na mitocôndria. Sim, até porque há muitas pessoas a fazer estatinas e a coenzima Q10... devia ser obrigatório, porque já há muitos cardiologistas que fazem realmente complementam com a coenzima Q10, mas a Maria não, e isso ainda baixa mais, ou seja, ainda piora mais o quadro da pessoa. Porque, pronto, enfim, mas não vou falar de estatinas, mas pronto, realmente a suplementação é muito importante para complementar aquilo que está a ser feito. E depois vêm as coisas fáceis, que é de borla, que não tem que se pagar, não é? Que é apanhar sol, fazer desporto, porque a pessoa não tem que estar necessariamente no ginásio, pode fazer por ela própria. Agora, claro, se puder ir para um ginásio é melhor, incentiva-se mais, dormir bem e perceber também todos estes complementos que existem de outras terapias, não é? Exato. A dentária, para mim, eu acho que é fundamental, não é uma outra terapia, está englobada aqui logo nos pilares principais. A gestão oral, do stress, muito importante. A gestão de stress, aqui também o mindfulness. É isso, é o estar em presença. Estar em presença. Eu pronto, já estou a entrar no meio século, não é? Portanto, eu vou notando que os meus objetivos vão mudando, estão constantemente a mudar e, portanto, para mim, neste momento, a minha prioridade é dormir bem, é continuar a comer bem, fazer desporto e estar em paz. Isso são os meus grandes 4 objetivos. Gostei muito dessa, estar em paz. Exatamente. Eu também, neste momento, de tudo o que se vai passando ao longo do dia, da semana, do mês, eu penso assim, eu quero estar em paz. Exato. Comigo, com os outros, a partir daí. É isso mesmo, então eu tento que as pessoas também compreendam isso, porque tu vês as pessoas totalmente desconectadas, desamparadas, não sabem se vão para a esquerda, se vão para a direita, estão perdidas, quase que não conseguem pensar, sabes? E não é positivo. Então, a saúde emocional, como se vê, não é? Anda a piorar constantemente. O intestino é o segundo cérebro. Tu se comes as pessoas mal. comem mal, exato, portanto é um conjunto de fatores, não é? Estes pilares estão cada vez mais distantes, mas passa tudo por esta desconexão àquilo que é o básico, que é a natureza da própria pessoa, a natureza, as árvores, a praia, a floresta, fazer caminhadas, as pessoas estão altamente desconectadas. Pois, tu também fazes surf, não é? O surf, somos todos surfistas, sim. Mas não fazemos só isso, nós somos multidesportos também, embora esse seja a base. Não, mas a sensação, por exemplo, eu faço natação, fiz pré-competição e ainda ontem uma das coisas que fiz fui num instantinho à piscina, eu nado ali as minhas 50 piscinas e vou para casa. E é logo uma sensação de liberdade completamente diferente e sinto-me outra pessoa. Eu desde sempre que fiz e não era só por fazer, eu competia, competi na canoagem de pista, caiaque mar, depois comecei a competir em surf.
Pronto, e também tive a parte da natação, só que a natação eu comecei a sair porque as piscinas têm clória e eu tinha problemas de tiroide e, portanto, foi uma das coisas que me permitiu também curar a minha tiroide, para além de mudar a alimentação, não é? O estilo de vida, etc, porque isto depois tem a ver também com o emocional, não é? O que é que está aqui entalado? O que é que está aí por Mas dizer? pronto, e a verdade é que supostamente eu nunca iria tratar o meu hipotiroidismo, teria que fazer medicação para sempre e eu não faço nada, nadinha há anos, está totalmente, a minha tiroide está linda, mas tive que libertar muita coisa. Exatamente, mas Percebes? quando há um estado de consciência em que eu sei porque é que isto está a acontecer e passamos à ação, porque é fazer. Isso. Não é? Por isso é que é o tal conhecimento. Quanto mais tu sabes o que é que estás aí a trazer, que não é só teu, não é? Tens que conhecer a história dos teus pais, da tua mãe, não é? Do Claro, teu pai, da claro. avós, para trás, não é? Tu mais facilmente começas a perceber, a entender que mundo é este que está aqui dentro de mim. Porque é que isto me incomoda, não é? Porque aquilo que nos incomoda é precisamente o que nós temos de trabalhar. E depois são as nossas escolhas. Será que eu quero trabalhar isto? Isso, não quero? estás-te a forçar, não estás-te a forçar. Hoje em dia há muita Qual é o meu gente foco? a viver em casamentos que não querem estar, a fazerem trabalhos que não querem, a viver vidas que é aquelas que Máscara. supostamente são as boas, não é? Eu também neste retiro agora houve uma senhora que disse, e eu até escrevi a frase dela porque realmente é mesmo assim, não é? Eu toda a minha vida fui a Tânia isto, fui a Tânia aquilo, fui a Tânia não sei o quê, nananana, mas nunca fui eu própria. As máscaras. Não é? Portanto, e agora finalmente estou a aprender a ser eu própria e é todo o mundo. E depois há pessoas que, por terem sido assim a vida toda, nem sabem como é acontecer, quando já não estão sabem, naquele formato. E a expectativa que criam em relação a elas, depois isto vai chatear isso. muita gente, claro. E há pessoas que Vai haver mantêm pessoas que isso vão embora. até a idade muito avançada Mas adulta. eu acredito que nós as duas já estamos aí nessa fase dos 50, não é? Exato. Eu acho que nós já estamos numa idade, eu costumo dizer, já estou numa idade que eu sei com quem é que eu me quero sentar à mesa. Mas tu sabes porque tu trabalhas. Sim, Porque quem sim. ainda não fez nada ou está a começar agora, está agora Sim. a começar a entender aquilo que nós já entendemos lá para trás, entendes? Sim, já são muitos anos É de verdade. autoconhecimento. Isso, e não foi sempre tudo perfeito. Isto é um caminho que nós vamos aprimorando. Agora, neste momento, podemos dizer que as coisas são Olha, assim. eu lembro-me, agora lembrei-me de uma situação que eu tinha sido mãe há pouco tempo, tipo há 6 meses, do António, e de repente eu estou na sala e vem-me assim um insight, tipo uma oitava acima, que eu começo a rir, mas a rir, a pensar assim, mas como é que eu nunca tinha pensado nisto desta forma? Exato. Mas o giro também é eu conseguir tomar consciência, fazer de maneira diferente Isso. e também felicitar, celebrar estas pequenas vitórias, porque eu acho que são esses pequenos passos que nós vamos dando em direção a uma vida em paz, Sim. que também fazem ser a pessoa que somos, Claro. não é? Porque eu também não posso dizer, eu sou uma pessoa super calma, super tranquila, mas depois no dia a dia saio a disparatar toda a gente no Exato. carro, no trânsito. Não, eu Para tento venderes ser... o teu peixe tens que ser aquilo tens que que ser. tu vendes, não é? Exatamente. E isso é um São fator os muito mínimos. importante. Eu Os sou aquilo que eu mínimos. vendo e tu também, Exatamente. portanto, e muitas Exatamente. vezes não é isso que acontece. Pronto, e isso é uma inspiração também para os outros, não é? Claro. Às vezes respiramos fundo algumas vezes. Não há perfeições e faz parte. A questão é a forma como tu geres. A forma como Eu se calhar antes podia perder uma noite a pensar na situação, agora não perco uma noite a pensar. Aquilo rapidamente se dissolve. Exato. Porque eu percebo o meu valor, ou percebo o que é que está em questão, ou que a pessoa na realidade ela não está, aquele gatilho não tem a ver com Não alguma é- não coisa sou minha, eu, não é portanto para é mim. uma coisa da pessoa, portanto também Exatamente. consigo ser mais empática, também não rebento logo, pronto. Isso tem a ver com este autoconhecimento, este processo de nós também tentarmos compreender o outro, mas antes de compreender o outro, temos de nos compreender a nós. Compreender a nós. É. Olha, vou-te fazer aqui uma perguntinha relacionada aqui com os nossos Os dentes. Diz-me, tens assim algum caso, alguma situação que tu te lembres de alguma remissão, alguma situação de um paciente que melhorou bastante depois de ter tratado da boca? Olha, sim, tenho vários até, que bom. porque como eu Adoro. pergunto sempre tudo, vai sempre tudo também dar à boca, eu cruzo todas as informações e agora está a falar assim, um caso básico, só para as pessoas perceberem, é complexo, mas é básico de resolver. Dores nas costas, na cervical, portanto, uma paciente com dores na cervical. Mas eu já tinha reparado, quando estava a falar com ela, a fazer as perguntas, sempre estes músculos aqui sempre a morder. Super tensos. Sempre tensos. E houve um momento que eu disse, olha, vamos soltar o maxilar um bocadinho. Ela nem sabia o que era soltar o maxilar. Nem Não é? estava a Eu disse, perceber. vá, diga para si mesma, solta o maxilar. Bem, a boca dela caiu, literalmente. E eu disse, pronto, está a ver isso?
você deve adormecer com a boca com os dentes cerrados, Cerrados. literalmente, não é? Porque é uma pessoa que está em tensão, cheia de stress no dia-a-dia. Celeias, Ela tem tinha dores. imensas dores de cabeça aqui na zona do pescoço e estava já com dores nas costas. Então ela, eu estou toda inflamada, ando com dores nas costas. Pronto, eu também recomendo a quiroprática, não é? Mas naquele caso não era só apenas a quiroprática que queria Lá resolver. está, mais uma vez, multifatorial. Exatamente, e eu disse, não, você tem que perceber, não é? Para já começar a libertar, aqui ela nem chegou a ir à dentista, mas aqui a questão era, todos os dias pense em soltar o maxilar, faça só este pequeno exercício agora durante as próximas semanas, depois quando voltar falamos sobre isso. Só dela ter feito isto, de repente o alívio nas dores começou imediatamente. Pronto. Estás a ver? Depois, como dança alimentar, desinflama, portanto, não havia propriamente ali um dente ou qualquer coisa, eu detetei também através da biorressonância e não havia assim nada. E era tudo da tensão temporomandibular que ela estava aqui a aplicar constantemente a toda a O hora. masseter tem uma força, um dos músculos sim. mais fortes da cara, E que tu é este, o notas masseter. isso? Houve. Tem uma força de 50 quilos. Completamente. Não é? Uma dentada são 70 a 80 quilos. É, Portanto, imagina ela o dia Pessoa todo, a noite contraída, toda, não é? E tu nesta tensão. conectas isto, então, mas porque é que a boca tem a ver com o emocional? Tem tudo a ver. Mas depois lá está, depois vamos para o emocional, não é? As raivas acumuladas. É De quem é isso. que tu tens raiva? De onde é que Não é? isso vem? O que é que estás a engolir Os para dentro? fígados, O que é que não estás os a maus mastigar? fígados, não É o bruxismo. O que é que tu não estás a conseguir Não é? digerir? O que é que tu engoles para dentro? Exato. E é isso que nós temos que depois tentar trabalhar com a pessoa, porque ela primeiro tem que entender os sinais que o corpo está a dar. Nós já nos especializamos em entender a Mas depois linguagem se do come corpo. mal, Mas é por isso é que é tudo um complemento. tem que ser. Não tem é? que ser. Porque tu, quando comes bem, também pensas melhor. Pensas melhor. Ficas mais Respira. feliz, Quando tu respiras dormes melhor. Exato. Portanto, é aqui uma série de pilarzinhos que é como o dominó, não é? Se cai um, Exatamente, sim, começa tudo a... Há muitos casos, sei lá, são vários. Eu depois já uns que vão mesmo para o dentista e lá está, detecta-se que há uma inflamação na boca. Então, por exemplo, periodontite, um caso gravíssimo de um senhor também com uma periodontite gravíssima. Eu disse, olha, antes de fazer o que quer que seja, por amor da santa, você vai já marcar uma consulta dentária integrativa, porque isso, cada vez que você mete alguma coisa à boca, ou mesmo sem pôr, a vida toda que está aí, essas bactérias todas, você tem uma disbiose oral incrível, depois tinha um hálito super forte, Pois. claro que também vinha da boca, uma má vascularização a nível, estava com os dentes já com retração gengival, inclusive. Eu disse, tem que ir tratar urgentemente da boca, porque isto é o problema que estava-lhe a dar depressão, estava a dar, bem, todas as doenças imagináveis em termos de inflamação, sabes? Disbiose intestinal, porque depois estava com porfiromonas gengivalis no intestino. Claro, pois. Fora outras coisas, pronto, eu depois fiz uma microscopia, mas não foi logo na primeira consulta, o sangue estava uma miséria também, então foi interessante depois ver os progressos quando começou a tratar os dentes, a fazer ozonoterapia também, vitamina C, que as pessoas, mas o que é fazer vitamina C? Vitamina C é super importante, não é? Porque é que os marinheiros... doses. Era o escorbuto que existia, O não é? escorbuto era o quê? Falta de vitamina Falta C, de vitamina porquê? C, Porque não dava os dentes só caíam. comer carne seca, coisas secas, não é? Que era o que eles comiam nos Água barcos. destilada. Exato, então bebiam faltava muito mal. coisas frescas. Nós precisamos comer legumes, precisamos comer fruta, não é? Porque tem muita vitamina C. É verdade, fala-me da alimentação viva. Tu és também adepta dos sumos verdes, tal e qual Sim, como eu sou adepta de todo de tipo de aipo, manhã e alimentações. jejum. E nós temos que comer comida viva. Pronto, porque isso também nos traz vida. Claro. Não é? Por isso é que coisas que estão embaladas há muito tempo não quer dizer que não prestam, é melhor do que não comê-las, obviamente. Não é? Às vezes há pessoas que não conseguem comer legumes frescos, compram congelados, é melhor do que não comerem. Não comer, claro. Percebes? Mas o ideal é nós comermos comida viva, comida fresca, todos os dias, porque isso traz essa vitalidade para dentro de nós. As vitaminas são praticamente ali todas ativas, minerais, não é? As fibras, é muito importante termos fibras. Um passo para ter uma boca saudável é precisamente ingerir fibras, porque traz-te um intestino também saudável, não é? Alimenta-te das boas bactérias. Não é? Essa é As pessoas outra. habituam-se a mastigar coisas cada vez mais O próprio moles, desenvolvimento, mais líquidas. exato, a pessoa não desenvolve bem o maxilar, porque está sempre a comer coisas moles, comida muito processada. O palato fica mais profundo. Isso, alterações na altera- saliva. A dentição altera toda. Estás a ver? Como é que se pode dizer que não tem nada a ver? como Tem não? tudo a ver. A comida tem tudo a ver com a boca, com os dentes, não é? Acho que eu também sou uma adepta da alimentação viva e faço os meus sumos e faço... Sumos verdes é ótimo. E às vezes é engraçado, estamos em reuniões de família e eu levo as minhas coisinhas, não é? Não é? Então a minha mãe disse assim: então o que é que trazes? E eu, batata doce roxa, mais batata doce laranja, mais não sei. Mas eles gostam daquelas corzinhas. E depois diz: mostra lá, quero Depois provar um querem bocadinho provar, destas coisas. exato. Deixa provar. Mas eu adoro ter uma diversidade, olhar para o meu prato e ver montes de cor e também começou a ser.
bem, é um hábito meu que eu vejo que o meu filho também já faz umas coisinhas, não é? O que é bom, não é? Os nossos filhos começarem somos modelos para nós eles. somos os super modelos para eles. E isso às vezes é um problema, as pessoas têm sempre aquele estigma que, então, mas se eu agora fizer esta alimentação mais assim, não é? Estou a sair do padrão, como é que vai ser depois no convívio? relação. Não há convívios nenhuns que são impedidos por causa do tipo de alimentação, até agir, experimentar restaurantes diferentes, tu levares também coisas. Eu digo sempre às pessoas, comecem por levar uma sobremesa na versão saudável, porque isso é logo, toda a gente come sobremesas. Claro. E, então Não é? E assim já é um motivo de conversa, para a próxima já se desafia a pôr outra coisinha, outra receita. Mas tu sabes que também começa a haver aí uma seleção natural, sem querer. Sim, é isso que as pessoas também não entendem, porque tu estás num meio onde estás constantemente em esforço, a ter que provar algo, a ter que estar naquele formato, a ter que vestir aquelas calças e aquela camisola, e de repente começas a querer ser tu própria, já não estás farta de andar naquele colete de forças, começas a ser tu própria, e há pessoas que já não acompanham e naturalmente elas se afastam e tu começas a ficar mais livre porque estás com quem realmente te entende, não é? Que fala a tua língua. Portanto, não é uma coisa má, malta. Vocês têm que experimentar fazer estas coisas, que é uma maneira fácil de fazer seleção natural. Literalmente. As minhas amizades mudaram muito ao longo destes 20 e muitos anos. Isso incomodou-te? Mudaram. A mim não. Pronto. Eu estou tranquila em cima com as minhas escolhas. Já não tens de estar em esforço. Não tenho. Porque é assim, gostas, não gostas, paciência. Olha, estudasses ou pronto, sei lá eu. Pronto, mas nós também somos daquelas pessoas que estudamos pelo menos 2 horas por dia e também é uma coisa que algumas pessoas não entendem e que lemos não sei quantos livros e temos mais não sei quantos livros, mas eu gosto, eu adoro ler, adoro saber mais sobre as coisas, fazer formações, fazer cursos. Às vezes as pessoas não entendem muito essa parte, mas pronto, é uma coisa nossa, nós entendemos, isso é que interessa. É o que nos alimenta, é a alimentação primária. Exatamente, aquela porque que a gente não ingere. É verdade, na realidade nutrição não é só nutrir... É nutrição primária e nutrição secundária. Portanto, tu ingeres comida, é a tua nutrição secundária, mas a primária é das mais importantes. Se estiveres deprimido, não tens vontade de comer. Não é? Se estiveres super contente, estás a fazer algo que tu adoras, também não te apetece comer porque estás altamente nutrido. Não é? Na outra estás desnutrido. Então a alimentação das emoções é das mais importantes, não é? Que é o que tu fazes na tua profissão, como é que está no teu relacionamento, no teu dia-a-dia em termos de hobbies, o teu propósito, sei lá, várias coisas, não é? Embora o nosso propósito seja todo igual, não é? Que é evoluir espiritualmente. Sim. Mas na realidade, se estás contente a fazer o que tu fazes, isso são formas de nutrição, não é? No outro dia estive a jardinar para aí umas 6 horas, nem reparei que tinha passado já 3 horas depois da hora do almoço. Eu ontem fui comprar um bonsai, já estava perdida no horto, eu fico perdidíssima. Às tantas telefonaram-me e ela, que horas são? Fiquei perdida nas Não, eu estava nas 7h15 e depois quando reparei eram 3 da tarde, eu tinha começado, sei lá, às 9 da manhã, 9 e tal, mas eu estava ali a trocar terra, a pôr plantas novas. Acho que eu fazia uma coisa, eu saía na faculdade, eu saía dos exames e ia fazer, eu sempre fiz coleção de catos e então eu tinha a mania de fazer enxertos de catos e cortava e punha para ali, para além, não sei o quê. Tinha um canteiro lá no quintal dos meus pais que era só meu com os meus catos. Eu lembro-me de sair dos exames e eu ia para os catos. Eu ia cavar. Limpas a alma. Mas eu não tinha a consciência do que é que estava a fazer, mas estava a transmutar aquela energia toda, daquele esforço, daquele exame, da oral, do não sei o quê. E eu estava ali a transmutar. Mas agora é giro olhar para trás e pensar, eu já era uma grande sabichona, já era uma sábia, não sabia. Inconscientemente, porque não estavas totalmente desconectada. Mas hoje em dia as pessoas até sabem que há coisas onde se sentem melhor, mas nem notam. Porque a maior parte das vezes acabavas um exame e ia tudo para os copos, não é? Exato. Não, eu ia acabar. Eu também gostava de estar ali a integrar outras coisas, a limpar umas, não é? Porque aquilo é um nível de stress grande e depois tens que limpar isso. E realmente o que me dá mais prazer hoje em dia, não é? Estar nesses momentos também a contemplar, a fazer coisas, que estás só tu e tu. Claro. Percebes? Como eu te entendo. Eu também gosto muito de pintar e também é uma das formas que eu tenho para me equilibrar. Olha, depois de 20 anos a acompanhar pessoas em processos de doença e transformação, o que é que mais te surpreende ainda nesta capacidade do corpo de se regenerar, não é? O nosso corpo tem esta capacidade de autocura. Então, olha, é precisamente isso, é a capacidade que o corpo tem de se regenerar independentemente do quão mau possa estar o panorama, não é? Porque em oncologia, eu vejo às vezes casos que eu penso, uau, há tempos, foi agora recentemente, um paciente que estava com...
acho que era um cancro no reto, não quero estar-me a enganar, mas pronto, mas com metástases em vários sítios. E portanto, quando eu dei a primeira consulta, nem dei presencial, foi online, porque o senhor estava acamado. E portanto, eu achei, bem, isto está complicado, nem sequer estou a ver a pessoa a viver a cores, pronto, não é que precisasse, mas pelo que eu estou a ver, isto está avançadíssimo, não é? Portanto, já era uma coisa bastante avançada, de facto. E então eu fiz pequenas alterações, pequenas, grandes alterações a nível nutricional e suplementação. E um mês e poucos depois, a pessoa já veio à minha consulta presencialmente, eu nem estava a reconhecer o senhor. Veio de muleta, e completamente sem dores, lá incomodado por um procedimento que ele tinha tido que fazer em termos cirúrgicos, a dizer que tinha uma energia. Eu só percebo que estou doente porque estou ainda a recuperar a minha parte da musculatura, porque tive muito tempo acamado, não é? Mas eu sinto-me ótimo, eu sinto-me mesmo bem. Bem, em termos analíticos, tudo muito melhor, mas no espaço de um mês e poucos, entendes? Olha a força de vontade. Já viste? Foi incrível. E é uma pessoa já com uma idade mais avançada. E depois, nessa mesma altura, outro senhor, bem mais novo, que eu queria que ele fizesse vitamina C, também doente oncológico, e queria que ele fizesse vitamina C, ozono, só que ele não podia fazer porque estava com uma hemoglobina baixíssima. Então, atendi-o. 15 dias depois ele estava na minha consulta, acho que ele já está aqui a fazer. Então a hemoglobina tinha passado de 7 para 10, ou de 8 para 10, foi uma coisa assim, então já podia fazer estes tratamentos só com nutrição. É que ainda nem tinha tempo de ter os suplementos todos. Nutrição e consciência. Ali ele é um bocado mais desconectado, mas isto foi mesmo literalmente terreno. Okay. Foi comida rigorosa, tanto que ele estava, mas eu queria tanto voltar a comer, de vez em quando não posso comer aquele docinho ou não sei o quê. Eu disse, é uma escolha, você viu o que é que conseguiu em 2 semanas, não é? Em 2 semanas está num estado diferente em termos energéticos, porque estava super deprimida, é uma pessoa já com um cancro também muito avançado, e foi incrível em 2 semanas a diferença, foi impressionante. Agora, depois, claro que é tudo uma escolha, o que é que vai acontecer depois ou não, mas ali provou-se com apenas nutrição e poucos suplementos, porque ainda não tinha tido tempo de vir tudo, pois, claro. A diferença que fez. Foi impressionante, não é? Então, claro que é mesmo assim que as coisas funcionam. É certo que os solos estão mais saturados, a alimentação não tem a qualidade que não tinha tem. antigamente, mas, mesmo assim... Mas há muita coisa que tu podes fazer. Sim. E essa conversa do mas o biológico é muito caro. A monodieta, não é? As pessoas comem sempre a mesma Isso, coisa. tu tens de ter diversidade e não estar sempre com aquele argumento que é tudo caro. Se formos comprar tudo embalado, é caro. Mas se formos comer feijões, vamos comer legumes, não é mais caro do que andar a comer as outras comidas, não é? São tão boas. Agora também me lembrei de uma coisa que eu acho que é um tema que lá em casa as pessoas que nos estão a seguir que são capazes de ter esta questão, tem a ver com as dietas. Está muito... Primeiro, nutrição não tem nada a ver com dietas, e dietas, todos nós fazemos uma dieta nutricional, whatever. Food maps, mediterrânica, paleo, cetogénica. O que é que tu entendes por dieta? O que é para ti isso, esta história da dieta? Respira fundo. Respira fundo. Olha, eu acho que a melhor dieta é aquela que funciona para ti, pronto, em primeira mão. Exato. Mas uma coisa eu tenho a certeza, nunca é uma dieta de uma coisa só. Pá, isso não é. Porque a vida prospera por diversidade. Se tu comes sempre da mesma coisa, tu podes ter resultados no imediato que podem ser até interessantes porque estás a tirar outras coisas. Então... dá-te esse benefício, mas depois não podes continuar naquilo porque vais a desenvolver outras questões. E isto é tiro e queda, porque felizmente eu conheço, lá está, é a vantagem das viagens, tu conheces todas as variantes nas diferentes idades, não é? E tudo aquilo que existe. E de facto, e depois que vejo em consulta também, não é? Nas diferentes idades, as consequências de fazer determinadas dietas rigorosas durante X tempo. Teve bons resultados, mas depois afinal já não está. Agora está a andar o caminho inverso, percebes? Porque as nossas bactérias é que se vão alimentar desses alimentos, não há diversidade. Tu tens de ter diversidade de bactérias e uma coisa é certa, boas bactérias, elas alimentam-se de fibras e, portanto, não há forma de tu teres uma alimentação que não privilegie também as fibras e ainda tudo a assassinar os hidratos de carbono, mas eles não são todos maus. Claro. Há os hidratos bons e há os menos bons. Houve uma fase em que o pessoal contava calorias e gordura zero.
não é? Não, E depois a vem a gordura é cetogénica ótima, desde dizer que seja boa, não é? com gordura é que é bom. Exato. E depois vem a dieta carnívora, e depois vem a dieta Não. E tu tens que vegan. adaptar também Ao teu àquilo, meio ambiente, ao ao estilo de objetivo, vida. à fase da vida em que tu estás. Exato. Uma mulher na menopausa precisa de mais gorduras, de mais proteína, mas não quer dizer que agora tenho que começar a comer imensa carne, não é? Claro. Portanto, ela tem aqui buscar as coisas a boas fontes. E eu acho que é sempre o razoável é nós sermos equilibrados e perceber o que é que funciona para o nosso corpo, porque temos todos grupos de sangue diferentes. Não é que vamos fazer uma dieta do grupo sanguíneo, mas temos de ter em conta características, porque de facto, fisiologicamente, há coisas que são diferentes entre um A, entre o AB, pronto. Sim. Então, nós não podemos estar a fazer uma coisa chapa 5 e nem pensar que, ok, funcionou para aquela pessoa, está ali com aqueles resultados, agora vai funcionar para mim. Não é Por assim. exemplo, o meu pai é grupo O, a minha mãe é A positivo, a minha mãe é muito mais carnívora que o meu pai. O meu pai, se for preciso, vive de fruta. Sim, sim. E, no entanto, Eu acho que sou também O e a não própria como dieta, carne. exatamente, a própria dieta não do grupo tenho- sanguíneo já há Acho muita que não tenho mistura. ar doente, já, não é? E já há tenho muita mistura desta bastante questão. idade, não tenho falta de proteína, pelo contrário, não é? O meu proteinograma então está tipo como se eu comesse carne todos os dias, não é? E também não anda a encharcar-me em suplementos, não é? Claro. Portanto, é os básicos. Agora, eu tenho uma alimentação muito variada, é verdade, e estou atenta. vamos Agora, bem. claro, as pessoas que não estão nestas áreas têm que ir procurar acompanhamento para fazer as escolhas mais acertadas, mas o segredo é diversidade e de fibras, sobretudo. Não andamos a excluir coisas. Agora podemos ter sensibilidade, porque não temos as bactérias que vão fazer a digestão bem feita disso, mas é uma transição que temos que fazer. Pois, porque há muitas pessoas com intolerâncias, Claro. eventualmente com alergias. Há muito esta questão do glúten, a questão dos Sim, pacientes mas celíacos. já reparaste, há pessoas que eu a vida toda comia não sei o quê, agora de repente é que não. Porque o corpo vai se O saturando. barril está cheio. E depois a questão é, os pesticidas nós não vemos, Os mas isso está na comida e muitas vezes tu tens uma intolerância, não é propriamente àquela comida, é ao produto químico que está naquela comida. Claro. E isso nunca é tido em conta. Então tu tens sempre que desintoxicar o teu corpo. Por isso é que os sumos verdes são bons. Não é que os sumos sejam o que faz o detox, não. Claro. Faz o detox é os órgãos a funcionar Pois bem. é, fala um bocadinho do detox. O que é para ti um detox? Para mim um detox é pôr os órgãos a funcionar bem e eles fazerem aquilo que eles sabem fazer, a desintoxicação naturalmente. Mas para isso eu tenho que dar as ferramentas, não é? O combustível. Então tem que ter bactérias boas, tem que ter um fígado que não está preocupado em gerir cortisol em excesso ou adrenalina, ou toxinas do meio ambiente, ou o que eu meto na pele, não é? Químicos que são disruptores endócrinos também. Claro. Então, o shampoo, o creme de corpo, exatamente, a maquiagem, pronto. E hoje em dia há muitas alternativas naturais, portanto já não é uma desculpa. Isso aí, e com a internet então, a encomenda-se online vai e ter vem, a casa. Exato, em pouco tempo. Pronto, a questão é que as pessoas não querem sair da zona de conforto e estão muitas vezes sempre naquilo que elas já conhecem e depois não arriscam. Pronto, então nós temos que potenciar o bom funcionamento dos nossos órgãos e aí sim vamos fazer um bom detox. A pele vai expelir o que tem que expelir, o fígado vai processar o que não é para processar e o intestino também, os rins vão filtrar o que tem que ser filtrado sem estar tudo em esforço. Agora, se tu estás constantemente entupida em toxicidade, o que é que vais beber sumos verdes? Ok, é bom, dá-te um bocado de energia, mas não é isso que está a fazer o detox. Exato. Entendes? É que há esta máxima, não é? Vivemos cada vez mais anos, mas cada vez mais doentes. Exatamente. Se as pessoas não têm esta consciência de que desinflamar, desintoxicar, menos é mais, limpar o corpo, beber mais água, dormir bem, ter um sono reparador, fazer exercício físico, se nós não tivermos estes pilares todos muito bem orientados, realmente vamos ter uma vida em esforço e depois corre tudo mal, não é? Sim. É no trabalho, é na Estás relação. dependente. É Eu tudo. acho que o pior pesadelo hoje em dia para as pessoas, para mim pelo menos, não é? Ainda bem que eu não tenho que recorrer a isso muitas vezes, não é? Mas é realmente ir parar a um hospital e não quer dizer que eu seja maltratada, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu, num hospital, tudo aquilo que eu faço não é tido em conta. Então, sou uma pessoa que tem uma dor aqui ou uma dor acolá, faz conta. Agora, a maneira de tratar é igual para toda a gente, independentemente de... Às tantas eu posso estar a manifestar uma dor que tem a ver com um período de stress, sim. percebes? É, E, no história de entanto, vida, vou uma boa levar, anamnese. se calhar, com químicos que me vão alterar o meu microbioma, aqui a flora toda, vão-me gerar mais stress ainda, fazer outras coisas, porque isso não é tido em conta, entendes? Então, eu acho que isso também era importante. A parte nutricional nós sabemos que é uma miséria hoje em dia nos hospitais, não é? Eu tenho um paciente, vou-te só contar esta história, um paciente que foi operado, ele teve um tumor nos testículos, fez cirurgia e depois fez quimioterapia. E há uma altura que ele vai à minha consulta e eu perguntei-lhe se ele
ai, como é que está a tua alimentação? Porque ele tinha engordado, porque tinha deixado de fazer exercício físico, ele fazia bicicleta, então não tinha condições de fazer bicicleta, e pronto, e ainda estava ali naquela fase, ainda não tinha retomado o exercício físico e a vida dele em plenitude. E eu perguntei-lhe como é que era a alimentação, e ele disse logo de manhã, era um copinho de leite, com um bocado de café, o pão com manteiga, e eu disse, mas tu lá no IPO não te deram orientação de uma nutricionista, uma orientação alimentar? E ele disse, não deram. Sim, mas E às eu vezes até fiquei- dão, mas é também coisas que não são realistas, Não. porque há coisas que eu não consigo compreender. Eu como, pá, pronto, felizmente tenho capacidade para fazer isso e vou estudar fora, pronto, e realmente estou com pessoas que são cientistas, são médicos, que estão atualizadíssimos na informação, pronto. E é incompreensível como é que se descarta o poder da nutrição e se continuam a dar alimentos que promovem mais a doença. Não podes ter um diabético num hospital a comer lasanha, não podes. Entendes? Com massas Massa. refinadas, com queijos Massa, altamente fartura. processados, com tudo, com leites. Epá, não podes. Não dá. Não podes pôr um doente oncológico a beber iced tea. É impossível. Entendes? Mas isso acontece. Então Comer não um faz bocadinho sentido, de não faz arroz doce sentido. no final. O arroz Tão doce, bom. quer dizer, a pessoa é tal coisa, é como a Lair diz, não é? A pessoa vai fazer quimioterapia, a seguir vai comer um gelado, epá, ou recebe aqueles lanches, Pois. não é? Que são todos cheios de açúcar. Então é um dos principais combustíveis da célula cancerígena. E estas coisas, eu acho que hoje em dia já começa a ser um bocado inadmissível a pessoa não ter este conhecimento, quem está nestas áreas, não é? Ou achar que não faz nada. Se a Sabes pessoa que eu- tiver uma semana a comer porcaria, ela vai ficar em baixo. Porque é que Eu tenho a não sensação- associa isto? Eu chego a uma altura, como nós lidamos todos muito neste registro, eu acho que é super normal, não é? Nós percebermos o que é uma boa alimentação, o que é estar hidratado, Sim, o que sim. esses pilares básicos. E então, às vezes, deparo-me com a realidade do dia a dia e fico um bocado chocada porque estou habituada aqui à nossa bolha de já ter outros conceitos em relação ao que Mas é é uma boa imenso, alimentação. percebes? Mas É ainda mesmo há muita imenso. gente a precisar desta informação. E há pessoas que ainda, porque pronto, eu tenho muita gente com oncologistas diferentes, felizmente uns que já estão super atentos e mais informados, mas depois ainda há algumas pessoas que dizem que tomar suplementos provoca cancro, ou que é uma coisa que não é benéfica, quer dizer, não faz sentido, não é? Porque aquilo que se vê é quando a pessoa está a ser empoderada e não são mariquices, entendes? É mesmo, são ferramentas ótimas fazer ozonoterapia, fazer vitamina C, medicina tradicional chinesa, biofeedback, todas essas terapias, não é? Quiroprático ou o que for, são tudo coisas que complementam a recuperação da pessoa. E há lugar para toda a gente, não é preciso ter medo destas coisas, entendes? Claro. Que isto já se pratica há muitos anos, não Eu é? acho que as pessoas, por vezes, já estão num patamar de tanto desespero que sentem que já não conseguem ser mais ajudadas e põem em questão, não é? Sim, mas não é só as pessoas, é os próprios Profissionais profissionais, que muitas também não vezes, encaminham, não é? sim. Eu adoro estudar, eu adoro conhecer as coisas que estão a ser feitas. Eu não, se há uma coisa que eu não tenho certeza, eu vou estudá-la mais para poder opinar sobre isso. Se eu ouço muita gente a dizer uma coisa que eu acho que não é bem assim, eu vou estudar isso para perceber realmente como é que isso funciona e posso até mudar a minha opinião, Claro. não é? Eu durante muitos anos não sabia, por exemplo, que a glutamina ou que o ferro podiam promover ainda mais o cancro, não é? Então era coisas, por exemplo, se a pessoa tinha diarreias, eu daria a glutamina, mas agora em oncologia nunca mais na vida, Claro. não é? Percebes? Sim, sim, Porque sim. estudei para isso, entendes? Então já são progressos que eu vou fazendo. Então nós vamos sempre, a ciência é assim, nós desconstruímos e construímos e está sempre em constante evolução. Sempre em Agora temos é que evolução. ter abertura, porque se eu achar que já sei tudo, não há espaço aqui dentro de mim para aprender mais nadinha, não é? Então tem que ter abertura. Olha, e uma pessoa que ouviu este episódio e quer começar a olhar para a sua saúde de outra forma, qual é que seria o primeiro passo, assim em concreto? Qual é que seria o primeiro passo? Olha, o primeiro passo que eu acho que a pessoa deve fazer é parar um bocado, respirar e perceber quem é que eu sou hoje, quem é que eu quero ser e o que eu posso fazer para mudar isso ou para chegar lá. Então, começar a traçar metas, objetivos. Eu estou feliz da forma que eu estou. O meu corpo corresponde à minha mente. Estou com uma mente ativa e quero fazer, mas o meu corpo não deixa. Então, pôr no papel isto. Às vezes escrever facilita, estamos a materializar. E começar a trabalhar por objetivos, mas micro-objetivos. Não é preciso fazer tudo, ter o plano completo. O primeiro objetivo pode ser introduzir um verde nesta semana, se eu não como verduras. Beber pouca água, vou começar por beber meio copo de água todos os dias naquele horário.
Pá, coisas simples. Não faço desporto nenhum. Vou começar a dar a volta ao quarteirão. Estás a ver? Micro-objetivos, literalmente. E aos poucos nós vamos construindo a nossa sustentação para algo maior. Entendes? E ter sempre este foco que deve ser reconexão a mim própria, à minha essência, àquilo que me preenche. E quando nós estamos nesta linha assim, a começar assim, de repente começam a aparecer as oportunidades de abrirmos outras portas. Já estamos a fazer o caminho. Eu não preciso de ter um mapa todo até ao Algarve para saber como é que vou chegar ao Algarve, não é? Exato. Então eu vou fazendo o caminho faz caminhando, não é? Essa Claro, frase que exato, se diz. exato. E na mudança dos nossos hábitos da vida, de entrar nestas coisas, é literalmente isto. Nunca experimentei dentista integrativo, se calhar vou experimentar uma dentista integrativa, não é? Mas agora não posso pagar esse valor, também não vai conseguir marcação já, não é? Demora meses. Eu digo isto muitas vezes, também não vai conseguir marcação já, portanto, não é? Vai Então, ponderando. marca, vai ficar para daqui a não sei quantos meses e depois, na altura, Dia já vai diferente. ter o dinheiro junto para ir, que também não é. As pessoas acham que não há seguros, não há nada. As pessoas também podem utilizar essas funcionalidades todas. Mas o primeiro passo é dar o passo, literalmente. Porque se eu estiver a projetar imenso e não faço nada, nada acontece. Vamos ao mesmo resultado. Depois desta conversa, o que é que tu achas que as pessoas deveriam de perceber sobre a ligação entre a boca e tudo o resto e quase ninguém ainda sabe? Pronto, o grande ponto aqui é nada está desconectado. Está tudo interligado e, portanto, eu tenho que olhar para a boca da mesma maneira que eu olho para o meu coração, que eu olho para o meu intestino, que eu olho para as minhas emoções, que eu olho para os meus filhos, que eu olho para o meu marido, para tudo o que eu olho. E quando alguma coisa não está bem, ela nunca está bem, não está bem sozinha. Há várias coisas que fazem com que ela não esteja bem. Portanto, aqui é ter uma visão íntegra, mais aberta, mais expandida daquilo que é a minha pessoa, não é? De que cada um é. Para se poder reconectar àquilo que ela tem de grande cá dentro, que está tudo aqui entalado, porque as pessoas acham muitas vezes que têm que ir buscar as coisas fora. Nós não precisamos de ir buscar as coisas fora, as coisas estão todas cá dentro. Eu preciso de seguir as orientações, literalmente, ouvir as orientações que me chegam, não é? Internamente. Que não tem a ver propriamente com alguém, mas é aquilo que me chega internamente quando eu estou em silêncio comigo própria. Quando eu estou parada. Momentos de silêncio. Exato, é momentos de silêncio. De introspeção. Para integrarmos tudo e perceber como é que este sistema funciona. Não é? Desde a boca até sair tudo para fora. Está tudo interligado. Olha, e onde é que podemos encontrar a Ana? Para quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, os teus livros, tu tens uma comunidade que são os Be Love Be You. Be Lovers. Os Be Lovers, tu falas muito para os Be Lovers. Onde é que nós podemos encontrar Então, o teu trabalho maravilhoso? As pessoas podem ir às minhas consultas no Porto, na clínica Dra. Anabela Pérez de Sousa, na clínica do Manuel Pinto Coelho aqui em Lisboa, que é o boss, não é? Na clínica Medicinas em Cascais. Depois estou no Funchal também. Claro que não vou ao Funchal todos os meses, mas pá, 2 em 2 meses, mês e meio, depende. Depois, através dos meus cursos, online, atendo muita gente. Sim, faço vários cursos, seja de nutrição, seja do que for, pronto, de vários temas. Portanto, é para ao gosto do freguês. Vais ter agora também o mestrado do Reiki Sanatana. Já fiz o mestrado. Okay. E agora vai ser o próximo, agora assim agendado, é o retiro de 4 dias de reset da célula à alma, que vou fazer com a doutora Inês Henriques, vamos fazer as duas. Espetacular. Para realmente fazer aqui uma limpeza a nível emocional e a nível fisiológico, portanto, a todos os níveis. E, portanto, é dessa forma que as pesas podem interagir mais no meu trabalho. Portanto, ir ao Instagram, ao Be Love No Instagram, e podem perguntar, sim, nas clínicas, pronto, e outras coisas que também hão de estar aí a sair. As pessoas podem... Sempre com novidades, és uma mulher inspiradora, que não para. Tem que ser, eu não consigo não criar coisas. Criar, é a minha fé artística, não é? Agora não estou a tocar violoncelo, quer dizer, toco por prazer, não é? Sim, e piano. Tocas violoncelo e piano. Mas falta-me eu preciso desta energia da criatividade sempre a funcionar. Pronto, já somos duas. Olha, Ana, fiquei muito, muito, muito feliz que tenhas participado no meu podcast e eu tenho uns miminhos para te oferecer, porque eu sou muito adepta aqui de uma água de qualidade, portanto, água boa. E aqui uma bela garrafinha de vidro, que são boas. O meu livro... Não é? Que é verdade, foste tu que fizeste a fazer a apresentação o ano livro passado, maravilhoso. há um ano atrás
na FNAC de Alfragide, com a minha editora, com a Rita Fazenda, da Leia. E depois temos aqui também o Aua Parasite, que este é um desparasitante da 2M Pharma, os Aua Parasite, que é espetacular. De forma mais natural. De forma mais natural e que tem uma série de componentes que são naturais, portanto é espetacular. E levas também uma amostrinha da Oxy, que é a pasta de ozono. Eu adoro essas pastas. Esta pasta é espetacular, não tem flúor, tem ozono, e o ozono é imunomodulador, antifúngico, antiviral, antisséptico, portanto, para as tuas viagens dá sempre jeito. Portanto, aqui um saquinho para pôr as tuas coisinhas, fico super, super agradecida. E por hoje damos por terminado mais um episódio do meu podcast Pela Boca Nasce a Saúde. Muito obrigada por estarem aí desse lado. Sigam-nos para mais episódios como estes e até já! O podcast que está a ouvir é uma parceria Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa, Montelhano Proclínica Group Company e Dona Carlota Bijuteria e Acessórios.